importante. E, obviamente, eu queria parabenizar a todos pela organização e agradecer novamente esse convite que eu vi que agora que começou a gravar. E também dizer que é com um pouco de tristeza, né, que a gente não voltou ainda para a Itália, né, para a Università degli Studi di Padova, que completou os 800 anos e próximo ano, pelo que eu estou vendo aqui, completa 810 anos. Então, aqui é uma universidade que é mais velha do que o próprio Brasil e é uma das mais antigas do mundo e mais antigas da Itália, perdendo, obviamente, para Bolonha. Dito isso, nesse painel 3, que é Direito Constitucional, Governança Pública e Privada em Processos Tecnológicos, eu imaginei falar sobre como a proteção de dados, tributação e novas tecnologias, elas se encaixam. E por que esse tema foi escolhido e por que esse tema é tão importante para todos nós? Porque com as novas tecnologias, a gente começa a ter um problema de acesso a dados. Então, antes de tudo, eu acho que é bom desmistificar uma das grandes coisas que acontecem. Muita gente fala, olha, mas com, por exemplo, as criptomoedas, que pode ser considerada uma nova tecnologia, apesar de existir desde 2008, mais ou menos, o Bitcoin, dentro da estrutura do blockchain, muitos dizem, as moedas tecnológicas, as moedas virtuais, são um passo para a sonegação. Eu queria, antes de tudo, parece que eu estou falando, aquele primeiro momento do documentário do Netflix, Dilema das Redes, né? Que ele faz uma pergunta que é mais ou menos o que eu vou fazer. Ele pergunta, olha, quem de vocês acha que seu telefone está escutando vocês? Aí todos lá da sala, por quê? Eles, não, porque você está lá no seu telefone, você abre o Facebook, abre o Instagram, enfim, o que quer que seja, e você acabou de falar uma coisa e ele vai lá e mostra uma propaganda daquele produto. E, na realidade, essa premissa, digamos assim, é falsa. Não é que o telefone está lhe escutando, é porque ele conhece você tão bem que ele sabe que da próxima vez que você abrir o telefone, você vai querer pesquisar alguma coisa dessa natureza. Então, dizem que com 100 cliques ou algo assim, o Facebook já conhece você mais do que seus próprios pais e seus amigos. Então, no caso, e isso, eu estou contando essa anedota porque ela desmistifica, digamos assim, essa premissa de que o telefone escuta a gente. Mas por que eu estou fazendo essa anedota? Porque no caso das moedas virtuais e a tributação, por exemplo, essa premissa também é uma premissa falsa. Como eu disse, todos imaginam, as moedas virtuais são irrastreáveis, as moedas virtuais não podem ser alvo, digamos assim, da tributação, é a forma de esconder dinheiro. Essa premissa não é muito verdadeira. Número 1, porque as moedas virtuais elas são um ativo bastante volátil. Então, sendo muito volátil, elas têm dificuldade de funcionarem como reserva de valor. Segundo lugar, agora, por exemplo, no Brasil e em vários outros países, você, para operar no mercado de bitcoins, você precisa utilizar corretoras. E essas corretoras têm o dever de informação. Terceiro lugar, nitidamente os governos, eles estão fazendo o quê? Eles estão entendendo que deve ocorrer um processo de substituição das moedas físicas. Porque ter moeda física é muito caro. Tem moedas, por exemplo, a moeda de 1 centavo, a moeda de 2 centavos, que o custo de produção da moeda é mais caro do que o próprio valor impresso na moeda. Claro que papel moeda é mais fácil, né? Uma nota de R$200 não custa R$200, mas vai custar alguns centavos. Mas é óbvio que quando vem novas tecnologias, como, por exemplo, as carteiras virtuais, e mais especificamente, no caso brasileiro, que tem análogos como Zelle, enfim, nos Estados Unidos, entre outros, que é o Pix, você tem, na realidade, um passo para a virtualização da moeda. Quando você tem transações que são feitas
automaticamente, sem precisar de maiores dados, porque você pode usar o CPF, você pode usar o telefone, você pode usar o e-mail ou a chave aleatória. Como sempre nas apresentações do Pix, eles gostam de falar sobre o pipoqueiro, né? O pipoqueiro vai lá, vai imprimir um QR Code da conta dele com um valor fixo, né? Porque você tem um QR Code fixo e o QR Code dinâmico. Ele imprime um QR Code fixo de R$1, por exemplo, você chega lá, escaneia, paga o pipoqueiro e leva a sua pipoca de R$1. Eu não sei quanto é uma pipoca de rua, mas eu imagino que R$1 seja o valor de uma pipoca dessas. Então, isso é um passo para a virtualização das moedas. A China já tem uma economia bastante virtualizada em relação aos meios de pagamento. A Suécia tinha um projeto para 2022 virtualizar completamente sua moeda. Então vejam que, na prática, os estados começaram a ver, inicialmente com certa resistência, o Bitcoin, o Ethereum, enfim, todas essas moedas virtuais, mas hoje eles querem, na realidade, ter a própria moeda virtual. Por quê? Porque eles vão ter mais dados do cidadão, mais dados sobre a movimentação financeira. Então, a proteção de dados dentro do contexto público, a gente tem a LGPD, que tem dispositivos voltados para o direito público, ou para a administração pública, mas, no caso tributário, esses limites definitivamente são menos claros. Então, partindo dessa anedota, digamos assim, do Bitcoin, das moedas virtuais e desse processo de virtualização dos meios de pagamento no Brasil, a gente tem, de outro lado, que ter ou começar a ter um cuidado com a proteção de dados. E por quê? Porque, na realidade, com essa virtualização dos meios de pagamento, com a virtualização das moedas, com o uso intensivo das fintechs, incluindo com a tecnologia que se chama de Open Banking. E o que é o Open Banking? O Open Banking é todas as plataformas dos bancos, elas são interoperativas e todo mundo tem acesso ao dado de todos. Isso foi criado para gerar maior concorrência entre os bancos, para que você saia de um banco e vá para outro, e você tenha uma portabilidade plena, incluindo os seus dados, ou os bancos eles possam fornecer financiamentos e com isso o custo de financiamento comece a cair, porque historicamente a gente sabe que digamos assim, os bancos eles não querem financiar porque eles não conhecem o cliente. Então, se você tem uma plataforma interoperativa entre os bancos e com cessão de dados recíprocos, o que acontece também com cadastro positivo, os bancos conseguem ter mais facilidade de operar e conseguem ser mais competitivos e mais agressivos no fornecimento de serviços, incluindo serviços financeiros. Agora, imagine só isso com o Pix, que eliminou TED, eliminou DOC, vai, na prática, eliminar transferências bancárias, vai, em certa medida, começar a eliminar o papel moeda, vai eliminar boletos bancários. Por quê? Porque hoje o custo do cartão de crédito quanto é? E cartão de crédito e cartão de débito. O custo de um cartão de crédito quanto é? 3% por lojista. Custo do cartão de débito, 2% por lojista. O custo da emissão do boleto bancário, R$3 por boleto bancário. O custo disso, o custo daquilo. Então, com o Pix, esses custos começam a cair, porque 10 transações para o banco custam 1 centavo. Então, vejam que a gente falava de ordens de grandeza no número de anos da Universidade de Padova, dizendo, eu pensei que era 80 anos, mas são 800. Então, aqui a gente fala de um mesmo índice de grandeza. A gente fala de centavos de reais, ou reais, inclusive, para menos de centavos, ou seja, 10 transações por 1 centavo. Então, e tudo isso, e toda essa virtualização, digamos assim, o sonho do consumo da administração pública. Porque quanto mais dados a administração tem seus, mais eficiente ela pode ser, e no caso tributário, mais eficiente ela pode ser em cobrar você.
Então, hoje, a gente tem uma série de deveres instrumentais vinculados à tributação, vinculados às operações financeiras. Muitos têm saudade ali, pelo menos do fisco, da CPMF, porque você tinha ali a rastreabilidade plena de todas as operações, mas isso não é tão verdade assim. Porque a gente tem a DIMOF, a DECRED, a DEMED, a DIMOB. Então, o que são essas informações que são geradas? DIMOF, que é o demonstrativo de operações financeiras. Se você, salvo engano, o limite hoje é R$3.000 a cada 3 meses. Ou seja, se você recebe um salário mínimo por mês, automaticamente você já vai ter seus dados compartilhados com a Receita Federal. Não de quanto foram as transações, mas das variações que ocorreram. DECRED, demonstrativo do cartão de crédito. Basicamente funciona com o mesmo paradigma, eu acho que são R$4.000 a cada 6 meses. DEMED, cada vez que você vai no médico, o médico precisa informar que você foi no médico por conta do rastreamento das despesas médicas. DIMOB, cada operação imobiliária tem de ser necessariamente enviada do cartório para a Receita Federal. E, inclusive, esse dado da Receita Federal também é compartilhado com os entes locais. Tanto é assim que, se você faz uma transferência, se você coloca em uma declaração um determinado valor, esse valor tem de estar ou ser idêntico em todas as declarações. Então, veja como, no caso tributário, existe uma montanha de dados à disposição. E, com o PIX, atualmente, não existe ainda o protocolo com a Receita Federal. Lembrando que o PIX é o quê? Todo mundo já fez, todo mundo já conhece, mas é um sistema de intermediação de pagamentos com chaves públicas. Então, quem detém as chaves é o Banco Central. As chaves de endereçamento. Então, ele que sabe que você usa o CPF para a conta tal, que usa o e-mail para a conta tal, o outro e-mail para outra conta, e todos esses dados vão circulando pelo Banco Central. Então, no dia que eles fizerem um protocolo com a Receita Federal, aí todos esses dados vão para a Receita Federal e vão auxiliar, digamos assim, nesse processo de fiscalização. Lembrando que isso também, de forma, é importante dizer que vai ser acoplado com o novo processo que está em andamento de um número de identificação único para as pessoas. Hoje, antigamente, certidão de nascimento você podia fazer várias, identidade podia fazer várias, CPF, como eram várias identidades, você acabava conseguindo fazer vários, dependendo do seu nível de picaretagem, digamos assim. Mas o que é importante é que hoje você nasce e automaticamente já tem um CPF ali registrado na própria certidão de nascimento. Quando você morre, automaticamente o cartório é obrigado a comunicar que você morreu. Então, seu CPF também é dado baixa. Então, vejam como, nesse sentido, as informações das pessoas, elas começam a estar em mãos do poder público. E os deveres de manutenção e de tratamento desses dados, em relação ao poder público, são muito mais flexíveis e lenientes do que em relação às empresas privadas. E por que isso acontece na prática? Porque, no caso privado, você tem de dar aquele consentimento, dar aquela cessão. E no caso do poder público, quando deriva de lei, não há necessidade nenhuma de pedir ao poder público de o poder público pedir aos particulares para usar os seus dados. E com quais fins? Só Deus sabe. O único caso em que o poder público precisa pedir autorização é quando eles para vender os seus dados, que a preço de hoje, digamos assim, é proibido. Então, vejam como aqui a gente juntou moedas virtuais, PIX e a tributação
dentro dessa perspectiva da proteção de dados. E existem muitos outros desdobramentos disso, porque, de outro lado, a gente tem uma série de aplicativos que ganham dinheiro com a venda de dados dos usuários. E a pergunta é, então, a gente talvez pegue essa palestra e tem o uso dos dados dos usuários para melhorar o funcionamento da administração tributária, e a gente tem um outro lado que é os dados que são usados e, por sua vez, geram um movimento econômico que vai gerar tributação. Agora, mais ainda, a gente tem algumas dissertações que foram defendidas na Unimar, inclusive, né, professora Maria de Fátima, eu lembro aqui, está em outro GT, né, não está no GT da gente, a Jamile defendeu justamente sobre quais dados são gerados e como a administração tributária, ela, digamos assim, gerencia os seus dados. A gente tem o T-Rex, que é o supercomputador da Receita Federal, que inclusive faz algo que é fundamental e curioso. O que é que ele faz? Ele consegue gerar declarações de imposto de renda autopreenchidas. Quem pode imaginar uma coisa dessa natureza? Aqui no Brasil, é o único país do mundo em que essas declarações já podem ser, se você usa o certificado digital, pré-preenchidas. Então, vejam a quantidade de dados, vejam o nível de sofisticação. Diga-se passagem, existe um setor na Receita Federal que faz mineração de redes sociais. Para saber, por exemplo, o sujeito está lá dizendo que é isento do imposto de renda e está lá com um helicóptero, com um jatinho, com um iate nas redes sociais. Então, eles têm um setor de inteligência que faz exatamente isso. E, com isso, eu encerro, digamos assim, essa primeira parte. E queria só tocar essa segunda parte, que é o uso dos dados para, digamos assim, que eles são quantificáveis em termos tributários e que precisa ter o controle em relação a isso. Até hoje, vocês acham que vocês chegam lá, cedem os dados de vocês e cedem essas identidades virtuais de vocês para serviços como Gmail, Facebook, Instagram, que são todos gratuitos, e na realidade você está cedendo os seus dados, que aí querem dizer que é o novo petróleo, né? E esses dados vão ser vendidos, então eles podem ser quantificáveis e podem gerar tributação. Então, obviamente, o núcleo da minha exposição é a primeira parte, que é como se dá o tratamento de dados e quais os limites a esse tratamento de dados e compartilhamentos de informação pelas administrações tributárias. Mas saibam que existe um outro lado que precisa ser mais estudado e precisa ser mais explorado, que é como os dados são usados pelas empresas privadas, são monetizados e como você pode gerar tributação através de novas tecnologias. Eu tentei, professora Maria de Fátima, falar até um minuto a menos, justamente porque eu sei do início com um pouco de atraso e não quero cansar aí mais vocês. Então, dito isso, só posso reiterar os agradecimentos em relação ao convite e fico à disposição para maiores perguntas e outros debates. Obrigado. Nós que agradecemos, professor, a sua exposição. E hoje o tema aqui, tecnologia, né, tem tudo a ver com o que nós estamos falando neste painel, envolvendo direitos fundamentais e a governança de uma maneira geral. E dando início às nossas apresentações deste terceiro painel, nós só lembrando dos 10 minutos que cada um tem para expor e da necessidade de nós cumprirmos esse tempo. Então, nós vemos aqui que a Daniela Pelim já está atenta ali. Ela vai expor sobre o problema da estrutura e da função do sistema LGPD, a governança como resposta de confiança jurídica sistêmica. Ela é da Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Brasil. Por gentileza, Daniela. Professora, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse evento. Para mim é muito caro esse evento.
porque eu voltei da Itália, da Universidade de Padova, onde eu fiz uma parte das minhas pesquisas agora, em 2019, né? Eu passei lá 2018 e voltei no início de 2019. O professor Vincenzo foi o meu supervisor de pesquisa aí em Padova. Então, assim, quando eu vi a proposta, enlouqueci, né? Eu falei, eu não posso perder a oportunidade de me sentir um pouco mais perto da universidade que me recebeu tão bem, que assim, foi um período fora de série. E, então, eu agradeço a oportunidade, gostei muito das palavras do professor Jonathan, que é, assim, brilhante, né? Uma exposição concisa e brilhante. E aí eu vou pegar o gancho, né, da exposição dele, porque muito embora ele tenha feito uma abordagem tributária, a minha proposta no artigo, né, os achados de pesquisa, ela vem, inclusive, ao encontro, né, com a palavra dele, e inclusive na plenária, porque a professora Francesca estava dizendo, e eu fiz a pergunta para ela, né, e ela falou que me parece que o rigor do formalismo do direito ele poderia trazer bastante contribuição nessa época que o direito está tão permeado por e o tema da LGPD é uma legislação que eu estou dizendo para ela, né? Estou olhando para ela com a perspectiva sistêmica, né? E essa perspectiva sistêmica me mostra um problema de estrutura e função, é muito aberta, é muito principiológica, ela traz os direitos fundamentais, nós, um tema positivo de direito, que estamos acostumados a ter os direitos bem delimitados, nós temos dificuldade de fazer essa legislação operacionalizar. Então, nós temos problemas com as empresas que ainda não se adequaram, nós temos problemas de inúmeras ordens de quais são os tratamentos que são devidos, e é uma legislação que ela está em vigor, mas ela não tem a sua operação em funcionamento plenamente, né? E olhando para esse problema de estrutura e funcionalidade e pouca compreensão do seu regime jurídico, é que eu acabei trazendo à tona a análise de que todo o sistema da sociedade da informação, que são todas essas transformações que nós temos vistos, inclusive as que o professor Jonathan comentou, a virtualização da sociedade como um todo, né? Motivo, inclusive, pelo qual nós estamos participando desse evento virtual, é que existe uma tendência progressiva. Nós migremos, de fato, para o ambiente da sociedade da informação, e essa sociedade da informação, ela reclama novas categorias jurídicas, novos comportamentos, novas abordagens, e uma delas a gente consegue ver pelo sistema da LGPD, que reclama dos agentes econômicos o fortalecimento dos padrões de governança. E, inclusive, essa governança que é reclamada dos agentes econômicos no trânsito dos dados, no tratamento, na coleta, no relacionamento com o consumidor. Estamos com dificuldade aí no som. Esse sistema de governança, criticamente, Vamos aguardar um pouquinho, que a Daniela...
Pronto, voltou, desculpa. Acho que voltou, né? Sim. Voltou. Então, eu estava dizendo o seguinte, que a confiança, muito embora ela seja a minha proposta de hipótese, né, inicial, a confiança ela vem já de alguns diplomas internacionais, em especial da OCDE, de reunião global, de que existe a necessidade de que todo o sistema digital ele transmita, transfira e opere em confiança, né? Então, eu estou trazendo dessa reunião que foi em 2011, como uma decisão da Sociedade da Informação, como implementar e organizar esse sistema em rede para a sociedade poder transitar nele livremente a partir da confiança. Então, como o nosso sistema jurídico ele é um sistema positivado, dependente de um processo regulatório, legislativo, a legislação, muito sutilmente, ela traz para dentro da operação desse sistema o elemento da confiança. E por isso que ela impõe o sistema da governança, porque a governança ela pretende estabelecer o elo de confiança com a sociedade. Então, esses foram os meus achados de pesquisa, assim, brevemente, para não superar o tempo. E aí o artigo ele traz um pouco mais com profundidade, com referências bibliográficas, inclusive esses diplomas internacionais que já estão trazendo a confiança como um padrão de linguagem do sistema da LGPD para ela funcionar a partir da governança por parte de todos os agentes envolvidos, do poder público, dos agentes econômicos, para justamente trazer toda a sociedade num ambiente mais seguro, né? Um ideal de segurança no trânsito de dados. E aí eu agradeço, encerro e fico à disposição. Muito obrigada. Ok, Daniela. Embora tenha sido cortado aí, mas deu para entender a sua mensagem, a sua proposta. Parabéns. Então, dando continuidade, nós temos uma sequência aqui, o Giovanni que não está presente, só confirmando, não, né? Então, nós vamos dar continuidade, assim que ele ingressar, ele apresenta. Então, nós chamamos a Jaqueline e o Fábio para a sua exposição. Estão presentes? Oi, boa tarde. Boa tarde. Só lembrando, Jaqueline, que tem 5 minutos. Os dois vão apresentar ou só você? Somente eu. Oi? Somente eu. Sim, então são 10 minutos. Por gentileza, pode falar o nome do seu tema e a sua instituição, por gentileza. O tema é a intervenção do Estado constante na Constituição Federal Brasileira e a regulação estatal por meio da governança corporativa. A instituição é o Unibiritiba, eu sou mestre pela casa. O presente trabalho, ele trata a intervenção estatal na economia. Notadamente, no início, quando você visualiza o artigo 170 da Constituição, 173, 174, aparecem as atuações do Estado pela lei. E essa intervenção pode ser direta ou indireta. Direta é quando o Estado atua junto à economia, seja por relevante interesse coletivo ou por segurança nacional. Mas essa é uma exceção, no sentido que o Estado não deve estar atuando diretamente na economia. Já a atuação indireta, ela é quando ocorre fiscalização, incentivo e planejamento. Então, o Estado ele atua como um agente normativo regulador, a fim da efetivação da política econômica. Quando você vê essa situação da intervenção estatal com relação à governança corporativa, que notadamente a governança seria uma atuação da empresa de uma forma íntegra, transparente, que tenha um pé de igualdade entre seus funcionários. Quando você vê essa questão da governança corporativa, principalmente sobre o pilar do compliance, nós vemos um meio de uma intervenção estatal indireta, mas quando o Estado ele já não consegue
mais cuidar, por assim dizer, e passa para a administração privada essa intervenção. Desse modo, então, o compliance e a governança corporativa, ela fica fiscalizando a própria empresa. Então, por isso que ela deixa no agente privado essa regulação, essa questão de cuidado. Então, quando você vê a governança corporativa, o Estado ele incentiva através do programa de compliance, constante no decreto número 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção, e também dá para perceber com relação à lei número 9.619 de 98, que trata da lavagem de dinheiro. Quando você vê essa questão da governança corporativa por meio dos seus reflexos econômicos, você vê com a questão da livre iniciativa e da livre concorrência, porque ele vai fomentar essas situações, permitir com que a própria empresa ela decida o quanto vai produzir, como vai produzir, bem como ela possibilite com essa livre concorrência, essa livre produção, a diminuição dos valores, uma melhora no produto. Quando você vê pelo valor disclosure, você percebe a transparência das relações, como eu já disse, em que as pessoas estão em pé de igualdade, em que você consegue ver com quem a empresa está se conectando, com quem ela faz vendas, compras, instituições parceiras. O valor fairness é exatamente mais exatamente a economia dos acionistas. Mesmo os acionistas majoritários ou minoritários, todos têm vez e voz quando aplicada a governança corporativa. Já com relação... Então, ainda nota-se que então, a governança vai criar essa dificuldade na concorrência desleal, uma vez que você vai ver essa transparência da empresa. A empresa vai deixar de ser uma organização privada, algo fechado, e vai permitir que os outros tenham acesso a ela, os outros consigam ver com quem ela trabalha, como ela trabalha, bem como questões de venda, de capital, enfim, ela vai deixar essa transparência e essa veracidade nas informações. E quando você vê pela questão dos reflexos sociais, na questão da governança corporativa, você percebe essa postura ética e bem como reforçando a responsabilidade social da empresa. Então, a empresa ela vai ter essa ética em todas as suas relações, uma vez seja porque ela está sendo olhada por dentro da empresa pelos seus funcionários, externamente por todas as pessoas, bem como o agente estatal, cuidando ele até dependendo, reprimindo algumas práticas. Então, desse modo, percebe-se que os reflexos sociais na governança corporativa, por meio da intervenção estatal, ele dá em diversos âmbitos e atingem positivamente toda a sociedade a modo de efetivar os direitos fundamentais, porque vai possibilitar a permanência da função social da empresa. Ok? Terminou? Sim. Sim. Parabéns, então, pela exposição. Jaqueline, você quer apresentar o outro trabalho já? É possível? Ou quer abrir para debate alguma situação? Pode apresentar, sim. Já na sequência. Então, o outro trabalho se chama a efetivação dos direitos fundamentais por meio da implementação da governança corporativa e compliance. Então, quando você trata da governança corporativa, querendo ou não, os dois são um pouco parecidos, mas quando você observa a governança corporativa, há essa ideia de algo superior, algo que vai abarcar toda a questão da empresa e, como eu falei, até a própria sociedade. E a governança, ela é vista como uma estrutura de poder, no qual a proteção de direitos do ente coletivo, mas também de todos os envolvidos. Então, quando você observa pelos seus valores, então, os seus valores são 4, como eu já havia apontado anteriormente: fairness, disclosure, accountability e compliance.
Então, passando já para o último, porque eu já apontei os outros anteriormente, o compliance, ele não é só condutas éticas perante a lei, seguir a lei, mas é também você criar um sistema normativo interno, no qual as pessoas que compõem a empresa, ou também os externos com quem tem relação, eles estão vinculados a uma lei. Essa lei pode ser, por exemplo, hoje em dia, até mesmo a questão do uso de máscaras devido ao Covid-19. Então, quando você fala dessa questão do compliance, dessas normas internas, ela não vê só a lei externa, o que ela apresenta, mas você pode implementar novas condutas, seja uma obrigação de apagar a luz. Você pode fazer essa norma interna e fazer com que as pessoas que têm relação com essa empresa sigam. Mas tem toda uma questão de, além disso, o compliance também é uma questão de treinamentos anticorrupção, treinamentos perante essa questão dessa norma interna, para que todos tenham conhecimento, e bem como essa lei interna, ela tem que ser uma lei de fácil entendimento, para que todos entendam. Então, quando você pensa na empresa, você tem que entender que, por exemplo, a secretária, a copeira, todas as pessoas entendam o que você quer que seja a característica dessa empresa. Evidentemente, uma questão ética, uma questão que não fira nenhuma lei, porque justamente essa lei interna ela vai complementar algo já existente, por exemplo, a questão de tributação, como o professor Jonas acabou de apresentar, ou uma questão trabalhista, por exemplo, questões para evitar abusos, enfim, mas então ela vem complementando ou vem reafirmando algo já existente. Mas, como eu disse, tem toda uma questão de você ensinar aquilo, ensinar, passar novas coisas, percursos de aprimoramento. Então, o compliance é muito mais do que você observar ele de seguir a lei. Ele é muito mais do que isso. Então, a partir disso, a questão do compliance é a questão penal, no seguinte sentido, que você tem um modelo de autorregulação regulado. Quando você fala da lei anticorrupção, a lei de lavagem de dinheiro, cadastramento no quadro, então o compliance, ele, através dessa transparência, ela também permite uma punição. Mas, quando você visualiza a questão do Estado, um pouco do que eu já falei, eu sei que quando você tem esse compliance, tem toda essa situação, caso a empresa fira alguma lei e tem esse código interno instaurado já efetivamente, ele vai ser punido um pouco menos do que caso não tivesse nada que auxiliasse nessa busca de uma conduta mais ética. Então, finalizando, eu vejo que a questão dos direitos fundamentais, a questão do compliance, então ele permite essa transparência nas relações, essa igualdade, esse tratamento equânime, bem como essa adoção de procedimentos que buscam prevenir os riscos da atividade empresarial. Mas, mais do que isso, ela faz com que a empresa continue funcionando a fim de cumprir a sua função social, que não é só oferir lucro, mas sim dar uma possibilidade de uma vida mais digna às pessoas, focar na sua comunidade, tentar funcionar de um modo melhor para todos, para que todos, de uma certa forma, se sintam parte dessa empresa, mas parte para essa melhora, parte de coletividade, parte de benefícios. Então, os direitos fundamentais, eles são efetivados com essa implementação disso, dessa igualdade, dessa solidariedade, dessa justiça. É isso. Ok, Jaqueline, agradecemos pela exposição, pelos 2 trabalhos, né, apresentados. E, dando continuidade, nós convidamos a Yasmin Salles Silva Cardoso para a exposição do seu trabalho. Gostaria que ela se identificasse e apresentar o título do tema que vai apresentar. Título. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem?
Bom, eu sou Escutamos, Yasmin mas não lhe Salles. vemos. Não me vem? Nós estamos vendo. Estão me vendo? Sim. Agora sim. Então, vou iniciar. Bom, eu me chamo Yasmin Salles Silva Cardoso. Eu sou mestranda em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia, UNAMA, na linha de pesquisa Sistemas de Proteção Jurídica dos Direitos Fundamentais, e eu também sou bolsista do Centro de Aperfeiçoamento de Ensino Superior, CAPES. Bom, o meu trabalho ele é intitulado A Origem do Poder e da Autoridade e a sua relação com a Lei número 13.869, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade no Brasil. O meu trabalho ele vai analisar o marco teórico a respeito da origem do poder e da autoridade e se ambos vão ser sinônimos ou não. O que é algo muito discutido e de extrema importância para iniciar a análise do surgimento da lei de abuso de autoridade e o que ela vai objetivar combater. Então, eu verifiquei no decorrer do meu trabalho que a lei número 4.898 de 75, que é a antiga lei que trata sobre abuso de autoridade, que surgiu no auge da ditadura militar brasileira, ela não se mostrava eficaz no combate ao abuso de autoridade. E, na prática, necessitava de uma reformulação a respeito dela. E, a partir de então, surgiu a lei número 13.869, de 2019, que é a lei que eu analiso no meu trabalho, que é a nova lei sobre abuso de autoridade no Brasil. E por ter surgido em um contexto social, político, totalmente diferente da lei anterior, ela vai trazer novos artigos que vai visar a maior proteção de direitos fundamentais que estão constitucionalmente previstos. Bom, não sei se vocês caiu na internet, não sei se vocês estão me... Alô? Estou escutando, sim. Bom, então, o meu trabalho ele vai analisar essa origem do poder e da autoridade, basicamente no que ela pode trazer Jaqueline teve um problema aí, interrompeu, vamos aguardar um pouquinho. Se ela ingressa de novo. Pergunta a Giovana Milena se o Giovanni está presente ou não? Não, ainda não. Não é? Então, enquanto a Jaqueline ingressa, nós podemos fazer um bate-bola aí, já com algumas questões, se não tem mais outros para apresentar os trabalhos, não é? Fora o Giovanni. Professora Maria de Fátima, só para comentar, Sim. Eu acho que talvez seja interessante. Na realidade, eu fiquei pensando aqui que em alguns artigos, principalmente eu acho que no da Jaqueline, que é lá da Uni Curitiba, né, que sempre recebe a gente lá no Combradec ou no Bradec, né? Lá eu pensei que Lumas talvez se encaixaria muito bem como sistema de referência para entender, digamos assim, Referencial teórico. Exatamente. Eu achei que é um referencial interessante. Aliás, tanto no da Daniela como no da Jaqueline, eu senti que poderia ser algo interessante pensar em trabalhar a Luma, digamos assim, dentro desse contexto. Eu não sei se elas pensaram no assunto, se é algo muito fora e muito complicado, mas... Professor, eu já ouvi falar sobre o Luma, mas eu nunca tive acesso a ele, nunca li nada sobre ele, enfim. Teria alguma obra, talvez de cabeça, que o senhor se lembre bem de cara? O Direito à Sociedade, né, que é a obra fundamental dele, que é da Martins Fontes, inclusive. É uma obra de umas... A versão brasileira ficou meio grandinha, eu acho, ficou meio com umas 600 páginas, alguma coisa assim, mas
Mas é uma obra que realmente eu acho que contribuiria Vale a pena. por conta... exatamente. Assim, vendo a forma da exposição, eu acho que enriqueceria as exposições, tanto as suas como as da Daniela. Oi, Daniela. Oi, professora. Inclusive, o Luhmann, ele foi meu marco teórico do doutorado, e assim, eu confesso a vocês que eu só consegui desenvolver e identificar de fato o problema, a hipótese, quando eu usei ele como marco teórico, porque ele vai falar ele é muito adequado para toda essa reestruturação, que agora nós estamos em reestruturação sistêmica, e é uma reestruturação sistêmica global. Então aí ele vai conseguir mostrar para nós a estrutura, a função, a relação entre porque você usou a palavra estrutura e função, eu entendi que era da estrutura da função, do Luhmann, que tem lá da... Exatamente. Que esse livro foi editado pelo UNB, e eu acho que esse é disponível online. Sim, inclusive ele tem uma obra muito interessante em italiano que eu trouxe da Itália, não tem aqui. A gente só tem, acho que uma ou duas publicações A gente tem o dele direito, não, traduzidas, a gente tem umas 5. Quatro. A gente tem a gente tem Direito da Sociedade. Direito da Sociedade, tem o Sociologia do Direito 1 e 2. Sociologia do Direito. Que são aquele com a lateral. Teoria dos Sistemas também. Uhum. Teoria dos Sistemas e da Estrutura à Função, que foi editado pela UNB, que é público, por isso que eu acho que esse que está disponível. E tem algum outro artigo aí, espaço. Quem lida com ele, quem tem uma obra interessante da estrutura à função é o Bobbio, porque o Bobbio também vai trabalhar ele vai fazer sobre o positivismo jurídico, ele faz essa comunicação entre o sistema e o positivismo, e esse autor, ele consegue nos trazer bastante respostas para todos esses problemas que nós temos visto. É que o direito ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas quando a gente olha para a teoria na do realidade, sistema, assim, na realidade eu me confundi. Mas assim, o que está na UNB é o legitimação pelo procedimento. Sim. O professor Jonathan é um dos estudiosos de Luhmann. Eu amo. Eu não consigo estudar mais outra coisa. E tem os referenciais para os orientandos deles, não pode deixar de... Os meus também. Então, não, mas só para deixar claro que lá na Unimar, na minha disciplina, tanto mestrado como doutorado, eles têm de fazer os seminários, que são questionários, né? E depois tem os artigos que devem usar esses referenciais teóricos. Tem um seminário sempre de 5 perguntas sobre Luhmann. Eu tenho introduzido. E eu escrevi... E tem funcionado muito bem com os alunos mesmo do mestrado, porque eles acabam descortinando um pouco melhor como as coisas estão funcionando, né? A visão fica mais clara. E eu estava falando de uma obra que eu trouxe da Itália dele, que chama Confiança. Então ele vai falar a confiança nos processos de comunicação sistêmica. Também é bastante interessante. Mas é um autor que é bem curioso, porque os temas que foram abordados aqui, direta e indiretamente, tratam de questões que são bem relacionados um com o outro, mas foram expostos, além do processo tecnológico, da exposição do professor Jonathan, que liga estas bases, e que é importante hoje mostrar que os direitos fundamentais nós não vamos ser ou não podemos ser apenas um QR Code, né? E o comentário que a gente faz, um link também, com todas as questões que envolvem a Lei de Proteção de Dados, e principalmente aqui com a exposição da Jaqueline, que fala do compliance. Essas questões voltadas com a governança são temas altamente atuais. Parabéns a todos que estudaram. Eu não consegui verificar aqui, talvez nos debates vocês expressem se estão desenvolvendo teses ou dissertações, ou é um trabalho apenas algum artigo isolado, para que a gente possa também fazer uma conexão maior entre essas exposições. Eu vou até tomar a liberdade de convidar o professor Jonathan, né? Para a gente poder fazer uma conversa entre as universidades, Jonathan, a minha turma do mestrado com a tua, fazer uma conversa lumaniana, vamos fazer alguma coisa bem bacana. Diga-se passagem, só uma coisa. Se você entrar no canal do YouTube do PPGD Unimar, a gente tem pelo menos
6 palestras só sobre Lumen. Envolve Lumen. Ah, que maravilha. Vou olhar. Porque a gente tem um projeto, que a sigla é TSRAD, que tem a carinha roxa. Aí veio o Camp Longo, veio 2 vezes, o Ulisses Schwartz veio 2 vezes e o Fernando Richter veio 1 vez. Então foram 5, na realidade, não 6. Sim. Mas para falar sempre eles aplicado. sobre... Então, assim. Sim, sim. Ou seja, é Lumen aplicado a alguma coisa. Então foi bem interessante. E o último diálogo com o Ulisses também foi super interessante, porque ele trouxe o Rodrigo, que que estuda na Alemanha com um discípulo de Kelsen, então é bem keuseniano. Então foi um debate bem interessante, que era como o Camp Longo fazia na disciplina da PUC, quando eu assisti. Mas assim, você me encontra facilmente no Insta, no Facebook, aí me manda uma mensagem lá, que aí me manda uma mensagem no Insta que fica facinho. E vamos marcar. Ok. Vai ser uma Vamos honra. continuar aqui. Professora, A Yasmin retornou? Retornou, Yasmin? Sim, professora. Peço perdão que teve uma queda de energia aqui onde eu me encontro. Então, Desligou o vamos continuar. notebook, desligou tudo. Tranquilo. Peço perdão, primeiramente, por ter lhe feito esperar. Como eu falei, eu sou Yasmin Salles Silva Cardoso, sou da Universidade da Amazônia, UNAMA. Eu sou mestranda na Universidade da Amazônia em Direitos Fundamentais e sou bolsista pela CAPES. De forma bem introdutória sobre o meu estudo, eu pesquisei sobre a origem do poder e da autoridade e a sua relação com a Lei número 13.869, de 2019, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade no Brasil. O meu trabalho ele vai analisar o marco teórico a respeito da origem do poder e da autoridade e se ambos são sinônimos ou não, o que é algo muito discutido e de extrema relevância para a análise dessa nova lei. Então, verificou-se, no decorrer da minha pesquisa, que a Lei número 4.898 de 65, que é a antiga lei que trata sobre abuso de autoridade no Brasil, ela surgiu no auge, né, da ditadura militar, em 65, então ela não se mostrava eficaz realmente no combate do abuso de autoridade. Necessitava, então, de uma nova reformulação, o que ocorreu com a Lei número 13.869. Então, a partir de então, surgiu essa lei, 13.869 de 2019, uma lei bem recente, que é a nova lei de abuso de autoridade no Brasil, e por ter surgido, né, num contexto social, político, totalmente diferente da de 65, ela abarcou em diversos artigos várias proteções a direitos fundamentais que antes não eram tratados. Então, nessa perspectiva, o objetivo do meu artigo, do meu trabalho, é analisar entre a origem do poder e da autoridade e a sua relação com o crime de abuso de autoridade e como as principais mudanças tidas pela nova lei. No meu artigo, que aqui 10 minutos de exposição dá para mim expor detalhadamente cada mudança, mas no decorrer do meu trabalho, quem tiver a oportunidade de ler, eu tratei de forma detalhada alguns artigos que foram instituídos pela essa nova lei. Então, foi identificado que abusos por parte de quem o possui, eles ocorrem desde sempre, ressaltando, assim, a importância de mecanismos de controle perante esse fato, desse abuso. Por isso, a importância de analisar essa nova lei e a importância da minha pesquisa a respeito disso. A modalidade bibliográfica e amparando-se no modelo explicativo. Então, prolongando, verificou-se que nas relações aparentemente mais desiguais, como é o caso de uma relação no espaço privado, é muito mais fácil encontrar quem seria a autoridade do que um espaço público, já que, em tese, todos teriam os mesmos direitos de mandar e obedecer. Então, dessa forma, a autoridade ela fica muito dissolvida nas relações e, consequentemente, muito mais difícil de ser identificada, pois não ficaria associada apenas a uma figura. Assim, a gente deve se analisar a estreita ligação entre autoridade e poder. Posto que você tem autoridade, você também possui poder, fazendo com que sejam designados ordem para outras pessoas, assumindo o papel de seus subordinados. Então, destaca-se no decorrer da minha pesquisa que para se ter autoridade, não pode ocorrer o emprego da violência, pois só haverá autoridade de forma legítima quando seus subordinados possuírem, sim, a liberdade e não se sentirem mediante o emprego de ameaça ou de força ou outras formas de coação para poder obedecer à ordem da autoridade. Então, entrando aqui especificamente sobre a nova lei, desde a origem da formação do poder da autoridade, verifica-se que o exercício abusivo de poder por aqueles que o possuem, como é o caso de agentes públicos que muitas vezes acabam se desvinculando do seu papel principal, que é resguardar o interesse público.
Então, dessa forma, tanto a doutrina quanto a própria lei, ela exige o entendimento de elemento de finalidade pública, como condição de validade intrínseca de todos os atos administrativos. Então, ressalta-se que o agir arbitrário, que é aquele que não encontra autorização em qualquer norma legal, sendo diferente, portanto, do abuso de autoridade ou abuso de poder, pois nele há, sim, um poder discricionário concedido ao funcionário que acaba o cedendo e, assim, desvincula da sua finalidade. Então, a nova lei de abuso de autoridade, ela ampliou as condutas descritas como abusivas na legislação anterior, abrangendo entre elas os servidores públicos, autoridades tanto civis quanto militares, sejam elas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Para além disso, ela também abarcou os membros do Ministério Público federais e estaduais. Então, verifica-se que essa nova lei ela introduziu alguns elementos subjetivos que vão se mostrar necessários para a configuração do justo do fato. Que a gente pode destacar aqui as intenções especiais, consistentes na finalidade de prejudicar outrem, se a si mesmo ou a terceiro, né? Então, o estado psíquico de mero capricho ou satisfação pessoal como motivos determinantes para a configuração do injusto do fato. Outro ponto que eu posso destacar aqui para vocês, da nova lei, é a disposição do mero capricho ou satisfação pessoal, que está bem logo no primeiro artigo da lei, que por ser estado psíquicos inerentes aos indivíduos, a configuração na prática é um dos pontos que ainda vai gerar muita controvérsia a respeito da aplicação prática da nova lei. Assim, por se exaurirem, né, no âmbito da subjetividade do autor, as suas configurações acabam sendo nas hipóteses em que as condutas dos agentes não forem configuradas com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou seja, vai ser aplicado por exclusão. Então, essa nova lei que substitui a anterior, apesar de estar positivada no ordenamento jurídico brasileiro, ela não apresentava o rigor a de 65 e a eficácia que se pretendia na prática. Partindo dessa premissa, essa nova lei ela traz um viés muito mais protecionista dos direitos fundamentais, como eu falei anteriormente, e propõe maior rigor no combate aos abusos por parte dos agentes públicos. Dessa forma, essa nova legislação, apesar de ter sido alvo de inúmeras críticas, desde a sua formulação, ela foi bastante criticada, ela acaba oferecendo uma nova chance à sociedade brasileira de ter suas garantias fundamentais respeitadas de um processo criminal, que é de extrema relevância social, principalmente na atual conjunção que a gente se encontra. A gente acabou de ver vários abusos por parte de autoridades públicas, principalmente no combate à Covid-19. Então, aqui, mais uma vez, eu ressalto a análise de mecanismos como a nova lei para frear esse excesso. Então, aqui eu destaco a importância da minha pesquisa, agradeço a oportunidade, agradeço também a escuta de vocês, e muito feliz de estar aqui representando não só o Brasil, mas a Universidade da Amazônia nesse congresso tão importante. Muito obrigada a todos. Ok. Agora conseguiu completar o seu raciocínio nesse contexto de internet, que a gente também se surpreende com algumas falhas que podem ocorrer, mas não prejudicou a sua exposição, conseguiu dar o seu recado. Parabéns. Muito obrigada. Esse trabalho que está apresentando faz parte da sua dissertação? Pode começar a ligar o som? Professora, eu pesquiso na área de educação. Minha dissertação vai ser analisando as políticas públicas voltadas para a educação carcerária no estado do Pará, que é o estado que eu resido. E tanto que eu vou no outro congresso do Iberuju sobre o futuro do direito, vou expor sobre a minha dissertação. Esse artigo ele foi fruto de uma disciplina dentro do programa da UNAMA, da Universidade da Amazônia, que analisou especificamente a relação da origem do poder e da autoridade no combate aos crimes de abuso de autoridade, especificamente a nova lei de abuso de autoridade, que com a pandemia, a gente infelizmente escutou pouco sobre ela, né? Como ela começou a vigor em 2019, a gente agora está caminhando e, infelizmente, desses abusos que a gente está vendo por parte de várias autoridades que acham que estão acima do restante da sociedade por exercer um cargo público, principalmente no combate da pandemia, etc. Eu resolvi fazer essa pesquisa para demonstrar a aplicabilidade dessa lei no nosso contexto brasileiro. Então, ela faz parte de uma disciplina que eu cursei
E eu me sinto muito honrada de estar aqui falando, não só representando a minha universidade, a minha disciplina, congresso de tanta relevância. Agradeço imensamente a oportunidade e a todos vocês. Hoje nós temos aqui alguns estados brasileiros, né? Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, e nos outros painéis são vários trabalhos que nós verificamos de instituições também do país. Esse é um evento muito importante que pode trazer informações como essa que o professor Jonathan mencionou, sugerindo obras acadêmicas para incrementar a pesquisa. E é interessante que, observando a temática, que há estudos disciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares que a gente encontra num contexto, principalmente quando se trata de direitos humanos ou direitos fundamentais, dependendo da característica que estamos abordando. E agora, a temática central hoje é sempre a questão desses processos tecnológicos, inovações, que nós temos que ficar atentos, né, sobre estas questões para o desenvolvimento das nossas pesquisas. E os temas aqui abordados, o comentário do professor Jonathan, engrandece esse processo de integração que nós estamos hoje possibilitando a aproximação dessas universidades, inclusive aqui a sugestão da Daniela de fazer essa aproximação, certamente outros poderão contribuir nesse processo, trocar mensagem, contribuir com os colegas, que é esse um dos objetivos. Além da exposição, da publicação dos trabalhos, também possibilitar que haja uma contribuição ou uma colaboração dos colegas nesse processo. O professor Jonathan quer fazer algum comentário sobre alguns trabalhos apresentados? Eu fiz vários comentários, né, mas queria agora, em relação a esse último artigo, só mencionar que a gente ainda vai ter de estudar também os reflexos dos fura-filas, né, dentro da questão do abuso de autoridade. Não, que eu acho que é um tema de agora, né, como, por exemplo, aquele secretário bem de saúde pontual, que né? diz que exatamente. Será que se enquadra como abuso de autoridade ou é meramente prevaricação? Enfim, uma série de coisas. Inclusive, teve uma decisão. Como é o nome? Teve uma decisão da Justiça do Amazonas dizendo que quem furou a fila e tomou a primeira dose não vai ser proibido de tomar a segunda dose. Morreu, então, né? Hã? Morreu. Não. Você, não vai ser proibido. Quem furou a fila não vai tomar a segunda dose. Sim, é isso que eu entendi. E realmente, é um estudo que dá para partir daí outras discussões, talvez um outro painel e um outro evento. Só lembrando que também aqui no dia 29 e 30 tem o evento do Birujur, que seria também presencialmente lá no Porto, que nós tivemos a oportunidade de estar no outro, com o nosso grupo de mestrandos e doutorandos e professores da Universidade de Marília. Foi um evento muito interessante, certamente este será de grande porte como esse que nós estamos participando aqui. Nós estamos aqui também na mesa, nesta sala, ou nesta mesa, alguns mestrandos e já egressos do programa de Marília, a Mirene, Fabiana, a Dinara e outros que eu não consegui identificar, e que nós agradecemos também a participação. E perguntamos aqui se os colegas querem fazer, os expositores, querem completar alguma informação que deixou de apresentar, ou fazer alguma pergunta. Enquanto isso, também fica aberto para os participantes, para perguntas aos demais. Ok? Mais algum comentário, professor? Não. Porque a gente pode, então, falando com a Giovana e a Milena, se podemos encerrar? Podemos, sim. O Giovanni não compareceu? Não, ele também não retornou as tentativas de contato, então acredito que ele não vai apresentar. Acredito que ele possa posteriormente apresentar em um outro painel, se for o caso. Acredito que sim.
ele aparecendo, a gente tenta encaixar ele em algum. Ok, então, nós agradecemos a exposição de todos, a participação dos demais ouvintes, o suporte da Giovana e da Milena, e agradecendo também ao professor Fábio a gentileza do convite, o contato que a gente tem sempre com ele, participando de outras atividades, e acredito que foi um tempo aqui, uma tarde bem proveitosa, que nós podemos levar aí algumas lições, alguns ensinamentos, algumas orientações e sugestões para o nosso engrandecimento do dia a dia, na nossa pesquisa, nos nossos trabalhos acadêmicos e também, por que não, profissionais. Ok? Então, nós agradecemos mais uma vez a todos e pergunto ao nosso suporte se podemos já encerrar esta mesa, esse painel. Ok? Podemos encerrar e vamos dar continuidade ao próximo. Sim, Obrigado. nós convidamos Boa todos tarde a todos. para que assistam outros painéis, nós somos 12 painéis aí pela frente, e tem temas muito interessantes, e certamente vão contribuir para que todos possam engrandecer os seus currículos e as suas atividades pessoais e profissionais, como nós já mencionamos. Um abraço a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.